comentar com vocês uma coisa que eu vi na televisão há poucos dias. Primeiro eu recebi um pequeno vídeo pelo WhatsApp. Depois eu vi esse mesmo vídeo na TV. É uma campanha lançada por um canal desses canais. Não é, infelizmente não é um canal aberto, né, para que todo mundo pudesse ter acesso. Mas mesmo sendo de TV por assinatura, acredito que muita gente já deve ter visto isso. Um apresentador que faz um programa esportivo num canal de esportes reúne num espaço umas 20 ou 30 pessoas e cada uma vestindo a camisa de um time de futebol. E todas ali parece que não sabem muito bem o que estão fazendo, por que estão ali reunidas, devem ter sido convidadas sem saber para quê. A gente só percebe que são muitos indivíduos, cada um com uma camisa de time diferente. E de repente aquele rapaz apresentador diz assim: quem de vocês um dia já sonhou ser jogador de futebol? Passa para o lado de cá. Aí vai uma turma. Depois volta. Quem já um dia pensou que ter um filho jogador de futebol? Aí um grupo se reúne. Depois, quem aqui de vocês tem um amigo que torce por um time diferente do seu? E mais um monte deles se enquadra nessa descrição. Quem tem um filho que torce para um time diferente? E nessa hora eu lembrei até do meu marido, sabe? Porque ele é palmeirense e tem um filho palmeirense, mas para a tristeza dele, o outro filho é corintiano. Mas, né, tudo bem. Tudo bem. E esse moço, então, apresentador da TV, vai propondo diversas perguntas para aquelas pessoas. Quem de vocês um dia sonhou ser presidente da República? Né? E alguns até admitem ter pensado nessa possibilidade. E são várias questões que ele propõe. E aí aquilo leva a uma conclusão, assim. Depois, ao final, ele pergunta: quem é contra a violência nos estádios de futebol? E, logicamente, unanimidade na resposta. Mas o que me chamou muita atenção, é claro que a campanha é ótima, é excelente, e tem um objetivo, né, muito elevado e muito importante nos dias de hoje. Mas o que me chamou bem a atenção naquilo, foi que a gente percebe que, a partir do momento em que as pessoas sentem que o outro tem algo em comum, parece que aquelas diferenças perdem a importância. Quando ele pergunta: quem de vocês já sonhou ser jogador de futebol? Uns 10 deles sonharam. E naquele momento eles se identificam. E um passa a ver no outro: ele tem algo que eu também tenho, ele sente algo que eu também sinto, ele sonha algo que eu também sonho, ele deseja algo que eu também desejo. Então nós temos alguma coisa em comum. O fato de ele estar com a camiseta do Flamengo e eu com a camiseta do Atlético Mineiro não faz diferença. Aí é o momento em que nós paramos para pensar. Quando há uma identificação, quando há um ponto de identificação, as possíveis diferenças perdem a importância. Nós estamos aqui reunidos numa casa espírita, adeptos que somos da doutrina espírita, envolvidos pelos ensinamentos, pelos princípios da doutrina espírita. Portanto, existe entre nós uma identidade de ideais, uma afinidade de princípios, de objetivos mais elevados. E esses pontos
que nos identificam são infinitamente mais importantes do que as diferenças que existem entre nós. Porque cada um de nós é um. Cada um de nós é um indivíduo. Cada indivíduo é um universo. Cada um de nós tem uma história. Cada um de nós tem uma experiência. Cada um de nós tem um passado, tem uma lembrança. Então, somos todos diferentes, mas com pontos de identidade que nos unem e que fazem com que as diferenças percam completamente a importância. Deixem de ser levadas em consideração. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, no item 5, obreiros do Senhor, os obreiros do Senhor, temos uma mensagem muito bonita, enviada por ninguém menos do que o Espírito de Verdade, em Paris, 1862. E ele nos diz: ditosos sois quando disserdes um ao outro, unamos os nossos esforços, trabalhemos juntos, para que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. E o Senhor lhes dirá: benditos sois vós, servidores fiéis, que souberam impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, para que não houvesse dano para a obra. Olha que coisa importante. Benditos os que conseguem impor silêncio aos seus ciúmes e às suas discórdias. E esta advertência que nos é trazida pelo Espírito de Verdade, ela tem um endereço certo. Por que ele nos traz essa advertência? Porque nenhum de nós está isento desses sentimentos. Nenhum de nós está acima dos ciúmes e das discórdias. Somos humanos. Somos seres humanos, falíveis, frágeis, engatinhando ainda, né, no nosso processo evolutivo. Estamos na casa espírita, tentando aprender. André Luiz, em sua obra magistral, nos ensina que o trabalhador não pode esperar atingir a perfeição para depois se entregar à tarefa. Porque se a espiritualidade maior for esperar de cada um de nós a perfeição para podermos utilizar como instrumento do bem, a humanidade está perdida, está abandonada, sem assistência espiritual. Ninguém precisa ser perfeito para trabalhar. Nós estamos aqui na casa espírita tentando aprender. E conforme nós nos dedicamos a um trabalho, a uma atividade no bem, estamos nos fortalecendo justamente para podermos crescer, para podermos abandonar as nossas fragilidades, vencer as nossas mazelas. Nós não estamos aqui porque somos perfeitos. Estamos aqui porque precisamos da casa espírita. Eu não estou aqui fazendo um favor para vocês. Eu estou aqui fazendo um favor para mim mesma. Eu estou tendo a oportunidade de aprender. Estou tendo uma oportunidade de me fortalecer, de vencer as minhas imperfeições, as minhas fragilidades, as minhas fraquezas. E vocês estão me ajudando muito com a caridade que fazem de me dar a oportunidade de falar, né, Marcos? E a caridade de me ouvirem. Eu não estou aqui porque eu sou perfeita, não. Eu estou aqui porque eu preciso crescer. E vocês estão me ajudando. Então, muitas vezes as pessoas chegam à casa espírita e imaginam que o trabalhador espírita é alguém que já evoluiu, né? Ah, aquela senhora, aquele senhor lá do centro, ele é
pessoa já muito evoluída espiritualmente, né? É alguém muito é um espírito muito esclarecido. E o que é pior, muitas vezes o trabalhador espírita se sente no dever de corresponder a essa expectativa. As pessoas alimentam uma expectativa de perfeição com relação ao trabalhador espírita, e o trabalhador espírita se sente no dever de corresponder a isso. Muitas vezes, nós que trabalhamos, que vivemos, que nos dedicamos a um grupo, né, temos as nossas dores emocionais, as nossas dores morais. Muitas vezes não confessamos isso porque não temos oportunidade, ou até mesmo por orgulho, porque é comum as pessoas pensarem assim, se eu for falar do meu problema, é um sinal de fraqueza, né? Eu tenho que dar aos outros a impressão de que eu não tenho problema nenhum. A minha vida é perfeita, eu não tenho nenhum problema, nenhum conflito, e eu não posso descer desse pedestal, porque afinal de contas, eu sou dirigente da casa espírita, né? O que as pessoas vão pensar? Gente, o que as pessoas vão pensar se me virem chorando? Vão pensar que eu sou um ser humano, que eu também tenho dores, que eu também tenho problemas, tenho preocupações, que também sofro. E que às vezes também fico cansada, e que às vezes também fico triste. Nós não temos obrigação de estar sempre, né, naquele nível de superioridade que nada nos atinge. O trabalhador espírita também tem fragilidades. O trabalhador espírita também tem as suas dores, as suas mazelas. O Livro dos Médiuns, no capítulo 24, item 335, ele diz assim: a caridade e a tolerância, olha só, a caridade e a tolerância são o dever primário dos adeptos, que a doutrina espírita impõe aos seus adeptos. A caridade e a tolerância são os deveres primários que a doutrina espírita impõe aos seus adeptos. Se não soubermos ter caridade e tolerância entre nós, como é que nós vamos apresentar estas características com as outras pessoas que não partilham das mesmas ideias, dos mesmos ideais? Como é que nós vamos ensinar isso para os outros? Como é que nós podemos falar de caridade? A doutrina espírita ensina, fora da caridade não há salvação. Aí o povo fica achando que distribuir cesta básica, agasalho, cobertor é a caridade. Isso é apenas uma parte da caridade. Os espíritos orientadores da codificação disseram claramente a Kardec qual é o entendimento da caridade conforme a compreensão de Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e perdão das ofensas. A benevolência é o quê? É a qualidade daquele que é bom, que faz o bem. Aí sim está incluída a caridade material, né? Aí está incluída a filantropia. Mas não é só isso que é caridade. Ainda tem a indulgência e ainda tem o perdão. Por isso, Kardec, mais uma vez, no Livro dos Médiuns, coloca como dever primário dos adeptos da doutrina espírita a caridade e a tolerância. A caridade compreende a indulgência. A indulgência representa a tolerância, que é uma porta aberta para a aceitação do outro. A tolerância é uma predisposição para aceitar a falha do outro, para compreender a falha do outro. Essa predisposição que a gente precisa aprender a alimentar. Porque ela é só um início, né? Ela é só um princípio. Saulo de Tarso, quando se dirigia a Damasco,
e se deparou com uma luz que imediatamente ofuscou sua visão. E ele ficou cego. Mas ele ouviu uma voz. E aquela voz se dirigiu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquela voz era Jesus que falava com ele, porque ele era um perseguidor dos cristãos. Mas Jesus não falou com ele com uma voz de acusação, de reprovação. Jesus estava diante de um inimigo, mas se dirige a ele com humildade, com caridade, com compreensão, indulgência. Isso é indulgência. Por que é que Paulo perseguia Jesus? Jesus sabia que ele não era mau. Jesus sabia, esse homem não é mau. Ele estava agindo daquela maneira simplesmente porque não conhecia a verdade. E nós, muitas vezes, nos defrontamos com irmãos nossos que agem de maneira que nós não concordamos, mas não é porque sejam maus. Muitas vezes são levados pela ignorância, pela falta de conhecimento da verdade. É nosso dever, sim, esclarecer, ensinar a verdade, quando houver essa oportunidade, quando houver a possibilidade, esclarecer os nossos irmãos, é nosso dever. Mas precisamos saber fazer isso com humildade, com caridade, com paciência. Entendendo que cada um precisa de um tempo, né, para assimilar aquela verdade, para compreendê-la. Nós fazemos as coisas de acordo com o nosso momento evolutivo. Nós agimos numa determinada circunstância, num determinado momento, de acordo com a nossa situação dentro da evolução. Mas aquilo que é bom para nós, aquilo que é o correto para nós, aquilo que nós achamos que é o melhor, pode ser que para o outro não seja. O momento evolutivo que aquele um está vivendo não é o mesmo. Então nós temos que ter essa compreensão de que cada um vive o seu tempo, o seu momento evolutivo. E Jesus teve essa compreensão com Saulo. Por que Saulo perseguia Jesus? Porque ele não conhecia Jesus. Ele nunca viu Jesus, né? Ele não chegou a conhecer Jesus pessoalmente, como Pedro, Tiago, João e outros tantos. Saulo nunca tinha visto Jesus. Ele tinha uma ideia, bastante distorcida, aliás, mas em função do que ele ouviu dizer a respeito do carpinteiro da Galileia. Então, Jesus compreendeu isso. E o que Jesus fez? Deu a Paulo a oportunidade de conhecê-lo. Deu a ele essa oportunidade. E nós, muitas vezes, precisamos aprender a dar ao nosso próximo a oportunidade de nos conhecer. E de dar a nós mesmos também a oportunidade de saber um pouco mais sobre o outro. Porque nós também não conhecemos tudo sobre as outras pessoas. Assim como as outras pessoas não conhecem tudo sobre nós. Mas é preciso que se dê a chance. Eu vivi uma experiência que foi muito positiva na minha vida quando eu era adolescente. Tinha assim uns 13 anos, 14 por aí. Na escola os professores dividiam a classe, né, em grupos para fazer trabalhos, né? Cada professor de uma determinada matéria, reúnam-se aí em grupos de 4, de 5, de 6. E é claro, é evidente que a maioria da sala procurava sempre aqueles com quem mais se afinizava, né? A gente sempre tem na escola os companheirinhos com quem a gente tem mais amizade. Ou porque já estudou antes, ou porque mora perto da minha casa, ou porque é parente. De alguma maneira a gente tem uma aproximação maior com um determinado grupo. E, naturalmente, que os grupos de estudo das diversas matérias eram assim. Mas nós tivemos um professor de língua portuguesa, que foi uma pessoa
que marcou muito na vida de todos nós, daquela época na escola. Professor Adalberto, nunca me esqueço o nome dele. Ele também utilizava essa sistemática. Naquele tempo isso era novidade, sabe? Fazer grupos de estudo era novidade isso na escola. 50 anos atrás, né? Então já faz muito tempo. E o professor Adalberto utilizava também, só que ele fazia de uma maneira diferente. Ele escolhia os membros de cada grupo. Então ele pegava aqueles alunos que tinham um desempenho melhor na matéria dele e juntava com outros que tinham um pouco mais de dificuldade. Aí aqueles que estavam mais adiantados ajudavam os outros. E ele começou a fazer isso. Gente, aquilo deu um resultado que ninguém jamais podia imaginar. O resultado que aquilo proporcionou em termos de relacionamento dos alunos da sala. Sabe, acabou um pouco aquele negócio de panelinha, né? Aquelas panelinhas que normalmente se formam, aquilo foi meio que se desfazendo. Porque a gente tinha, queira ou não, goste ou não daquele, né? Tenha ou não simpatia, você vai ter que fazer o trabalho com aquele. E aí a gente passou a conhecer melhor os colegas de sala. Porque aí a gente tinha que ir um na casa do outro, né? E aí tem um ditado antigo que diz: você quer conhecer uma pessoa, vá à casa dela, né? Que diz que a gente só conhece bem a pessoa quando você vai à casa dela. Vendo onde a pessoa mora, o ambiente como é, a gente consegue saber mais sobre a personalidade, sobre a vida daquela pessoa. E nós então passamos a descobrir coisas sobre a vida dos nossos colegas de classe que ninguém sabia. Tinha um rapaz que estudava com a gente, de nome Rui. Ele era um menino super inteligente, era um gênio mesmo. E tinha um desempenho fantástico. Só que quando foi para fazer as reuniões de grupo, ele logo disse que na casa dele não podia fazer reunião. Ah, não, mas tem que ser na casa de um do grupo. Aí ele, não, na minha casa não pode ser. E o professor perguntou para ele: mas por que, Rui, que não pode ser na sua casa? Não tem espaço para reunir uns 4 colegas lá? Ele disse: não, professor, não é isso, é que eu tenho um irmão doente. E depois a gente veio a conhecer melhor. Hoje, olhando para aquilo, eu imagino que fosse autismo, mas naquele tempo não se tinha muita informação sobre isso. Mas eu cheguei um dia passando em frente à casa e eu vi o irmão dele, ele fazia movimentos repetitivos, né, assim, típicos do autismo, e tinha momentos que ele gritava muito. Então o Rui disse: eu não posso levar colegas na minha sala, na minha classe, da minha casa para estudar, porque o meu irmão faz barulho, ele grita muito, a gente não vai poder estudar. E esse menino, esse Rui, ele era um menino muito inteligente, mas era muito fechado, sabe? Ele não se abria, não era comunicativo. Aí a gente passou a entender melhor a situação do Rui. Aí passamos a entender melhor a situação de uma outra menina que tinha a mãe doente, que a mãe ficava na cama e ela ajudava a cuidar da mãe. E assim por diante. Então, essa inovação que o nosso professor de português implantou foi uma coisa que nos trouxe uma experiência muito enriquecedora. E eu imagino hoje que nós que estamos reunidos num grupo qualquer, seja numa família, seja num grupo na casa espírita, seja no nosso grupo de trabalho, no condomínio, no bairro onde moramos, nós estamos mais ou menos nessa situação que o meu professor Adalberto nos colocava. Ele pegava aquele que tem um pouco mais de facilidade, punha com o outro que estava com dificuldade para que um ajudasse o outro. Ele pegava aquele que tem um problema, trazia junto desse que não tem, que é para esse aqui avaliar a vida do outro e dar valor para a vida que ele tem. E nós estamos todos nesse barco. Nós estamos aqui convivendo com as nossas diferenças. E precisamos aprender com essas diferenças. Isso precisa ser uma experiência enriquecedora para nós. Nós temos que aprender a tirar proveito desta situação que nós estamos vivendo, diante de tantas diferenças. Quando as pessoas erram, e todos nós erramos,
é comum termos a reação de afastar, né? Aquela pessoa fez uma coisa que eu não gosto, e a gente se afasta. Atitude de reprovação. Como é que Jesus agia diante disso? Quando Jesus foi convocar os seus discípulos, escolher aqueles que iriam trabalhar com ele, ele escolheu só pessoas perfeitas? Se ele fosse querer perfeito, ele não ia ter um grupo nunca, né? Ele não ia conseguir um grupo de trabalho nunca, se ele fosse esperar só pessoas perfeitas. Então ele escolheu aqueles homens sabendo da dificuldade de cada um, sabendo da fraqueza de cada um. Ele sabia que Pedro ia negá-lo. Ele disse: você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar, não foi? Ele sabia que o Judas ia trair. Ele disse. Mas mesmo assim, ele aceitou esses homens. Porque ele achava que, mesmo com esse defeito, com essa imperfeição, com essa fraqueza, mas ele tem algo de bom que a gente pode aproveitar. Ele tem algo de positivo que eu posso incentivar, que pode se desenvolver dentro dele. Quando Jesus disse a Madalena, a Maria de Magdala, né, que ela poderia fazer parte do grupo se quisesse. E ela se espantou com aquilo. Disse: mas Senhor, eu sou uma pecadora. Eu fiz coisas horríveis. Eu tenho um passado muito feio. Eu não sou digna de fazer parte do seu grupo. Sabem o que Jesus disse para ela? A mim não me importa o que você foi ou o que você é. A mim me importa o que você pode vir a ser. Gente, o vir a ser é que é a grande chave. O vir a ser. Porque todos nós podemos vir a ser sublimes. Aliás, nós vamos ser. Uns vão demorar mais, outros menos. Mas nós fomos criados para a perfeição. Então nós precisamos enxergar no outro a sua capacidade. Aceitar as nossas deficiências. Porque quando nós aceitamos as nossas deficiências, fica mais fácil aceitar, né, encarar a fraqueza, a fragilidade do outro. Eu não posso esperar que o outro seja aquilo que eu quero. Nem eu sou o que eu quero ser. Nem eu cheguei a ser ainda o que eu penso em ser. Como é que eu posso querer que o outro seja o que eu quero? Talvez ele mesmo também não tenha conseguido ser o que ele quer ser. Estamos em construção, né? Tempos atrás circulou aí pela internet uma frase, um discurso muito bonito do Papa Francisco, e que lá pelo meio dizia mais ou menos isso, né? Tenha paciência comigo, eu estou em construção. Não sei bem como é que os católicos podem interpretar isso, mas para nós é muito fácil interpretar isso, né? Nós sabemos que estamos em construção. E nós sabemos que começamos a nossa caminhada aqui em tempos diferentes. Então, alguns já andaram mais, outros ainda nem tanto. Por isso nós precisamos aceitar, né? As pessoas frequentam o centro espírita, já são perfeitas? Não somos perfeitos. E nem quem vem toda semana no centro, participa do grupo de estudo, participa do grupo mediúnico, e trabalha com a evangelização infantil, e trabalha... Não importa. Não importa. A pessoa pode estar há 80 anos dentro do movimento espírita, trabalhando, aprendendo, já conseguiu progresso, já conseguiu vencer, mas ainda não é perfeito. Ainda não é perfeito. Ninguém é perfeito. E dentro do centro espírita também não há ninguém mais importante do que o outro, né, gente? Ninguém é mais importante. Não existe o dono do centro, né? Então, uma vez eu vi o Bonani ficou nervoso lá no André Luiz, há uns 30 anos atrás. Ele ficou nervoso porque ele disse que as pessoas falavam assim: ah, vou lá no centro do Bonani.
que dia que tem trabalho no centro do Bonani? Não tem centro do Bonani. Eu não sou dono do centro. E o Bonani é muito engraçado para falar, mas é uma grande verdade. Ninguém é dono do centro, né? Não é o centro da fulana, do fulano, né? As pessoas falam, vamos no centro da Geni. Não é centro da Geni. É o Jesus de Nazaré. Eu não sou dono do centro, né? Não existe essa que o dirigente do centro é melhor que o outro. O super médium, né? Aquela a pessoa mais formidável do mundo. Não tem nada. Somos todos aprendizes. Somos todos aprendizes nessa abençoada escola que nos acolhe com tanto amor. E é com amor que nós devemos nos dedicar a esse aprendizado constante. Constantemente nós estamos aprendendo. E precisamos aprender com amor e com humildade. Porque o maior inimigo do conhecimento, sabem quem é? Não é a ignorância, não. As pessoas dizem que o maior inimigo do conhecimento é a ignorância, não. O maior inimigo do conhecimento é o orgulho. Porque o orgulho não impede que você admita a sua ignorância. E não admitindo ignorância, você não vai procurar saber. A gente só busca saber quando a gente entende que ainda não sabe. Ainda não sei, então eu preciso saber. Nós precisamos ter humildade de admitir para nós mesmos: ninguém sabe tudo. Ninguém é dono da verdade. Nós todos estamos aqui num aprendizado constante. Eu tenho uma mensagem que eu acho muito, muito importante, que está contida num livro chamado Roma e o Evangelho. Eu não sei se vocês conhecem esse livro. Esse livro, Roma e o Evangelho, foi escrito por Dom José Amigó y Pellicer. Este homem era um arcebispo que fazia parte de um grupo nomeado pela Igreja Romana para estudar o Livro dos Espíritos e encontrar os pontos falhos da doutrina espírita para aí combatê-los. Então, foi formada essa equipe de doutores da igreja, né? Grandes teólogos, estudiosos, grandes nomes do clero romano, e estudaram. Naquele tempo ainda existia só o Livro dos Espíritos. Foi logo depois que Kardec publicou a obra fundamental. E eles estudaram, analisaram de trás para frente, de frente para trás, de cabeça para baixo, do jeito que quiseram, e não encontraram nenhum ponto falho. Não encontraram nenhuma contradição. Nada em que eles pudessem, né, se basear para apontar que a doutrina é falha. E o que ocorreu então? Eles não só não conseguiram combater o espiritismo, como se tornaram todos eles espíritos. Que decepção, né? E aí eles fundaram um grupo chamado Grupo Cristiano, olhem só, Grupo Cristiano Espiritista de Lérida, na Espanha. Cristiano Espiritista de Lérida. E esse livro, Roma e o Evangelho, escrito por esse Dom José Amigó y Pellicer, conta os estudos que eles fizeram a partir do momento em que se tornaram espíritas, e as reuniões mediúnicas e as comunicações que receberam, e coisas muito importantes. E entre essas comunicações existe uma comunicação de Allan Kardec desencarnado. Sabem o que Kardec diz nessa comunicação? Olhem, gente, é muito importante a gente fazer essa reflexão, porque Kardec era um cientista, era um professor, era um estudioso, um pesquisador, era um iluminista, era um homem que valorizava o conhecimento, era um homem que valorizava a pesquisa. E aí, depois de desencarnado, ele vem com essa mensagem: nenhum homem é condenado por não saber, mas sim por deixar de sentir. Porque o livro da sabedoria é um livro geralmente fechado, mas o livro do sentimento é um livro universalmente aberto.
Não é dado a todos possuir os segredos da ciência, mas sim as doçuras do sentimento, cujos tesouros estão à vista de todas as criaturas, disseminados no universo pela mão da misericordiosa providência. Vejam bem, o conhecimento muitas vezes falta às pessoas, mas o sentimento não pode faltar. Conhecimento, muitas vezes, o indivíduo não tem acesso, não tem oportunidade de saber, de conhecer, de aprofundar, mas o sentimento todos têm a capacidade de ter. E olhem só, o sentimento é tudo, e por isso ele está ao alcance de todos. É mais que a ciência, porque a ciência achá-la-eis entre os ímpios e os justos. E é mais do que a filantropia, porque também os maus às vezes fazem boas obras. O que realmente sente, faz, se lhe é possível, as obras do sentimento. E mesmo quando lhe não for possível, não as faça perante a lei, elas serão reputadas como indicadas à justiça. O sentimento é o amor, e o amor é a lei. Vede, portanto, que, para o cumprimento da lei, é necessário, indispensável, que ameis. Indispensável que ameis. Você pode ter todo o conhecimento do mundo. Aí nós vamos voltar lá em Saulo, né? Ou aí já Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos. Então, ainda que se tenha toda a sabedoria do mundo, se não tiver amor, não vale nada. O amor é o objetivo da nossa vida. O amor é a finalidade da nossa existência. Mas como nós vamos construir o amor, né? Como é que nós podemos construir o amor? Porque a gente ama o que é bom. Nós temos facilidade de amar o que é bom. As coisas boas, as pessoas boas, né? Tudo que é bom. Mas não é só o que é bom que merece ser amado. O que ainda não é bom também merece. Não vamos dizer o que é mal, porque ninguém é mal eternamente. Ninguém é mal eternamente. As pessoas ainda não chegaram à bondade. Mas a bondade existe dentro de cada um de nós. Assim como aquele diamante bruto, informe, escuro, né? O carvão, o carbono. Se for lapidado, se for trabalhado, vai se transformar numa joia, numa estrela rutilante. Assim também, cada um de nós. Lá nos refolhos da alma, nós temos a bondade divina, esperando um estímulo externo para poder desabrochar, para poder crescer, para poder florescer. Então nós precisamos aprender a encontrar essa presença de Deus dentro de cada um de nós. Dos desafios da convivência que nós todos enfrentamos no nosso dia a dia, seja na nossa família, seja na casa espírita, seja no relacionamento, marido, mulher, pai, filho, irmão, qualquer que seja. O maior desafio que nós temos que vencer é aprender a focar o nosso afeto no lado bom de cada um. Nós temos que aprender a ver em cada um o que há de melhor. Valorizar em cada criatura a sua qualidade mais positiva, o seu momento de sucesso, a sua atitude mais nobre. E a partir daquilo, nós vamos aprendendo a não dar tanta importância para as suas imperfeições. Não significa negar, não significa negar. Dizer, o outro, ele não tem defeito nenhum, não. Né? Ele não tem defeito nenhum, ele é perfeito, ele é uma pessoa, nossa, irretocável. Não existe isso. Nós sabemos. Aí é hipocrisia também, né? Querer mentir, dizer que o outro é perfeito. Não é. Mas mesmo com as suas imperfeições, mesmo com as suas fraquezas, eu tenho por ele um grande afeto, eu tenho por ele uma grande amizade.
Dr. Henrique Rodrigues disse que nós só conseguiremos aprender o que significa amor o dia que nós pudermos olhar para qualquer criatura que cruze o nosso caminho e sentir por ela o mesmo amor que sentimos pelos nossos filhos. Ixi, isso é difícil. Isso é difícil. Porque filho a gente ama incondicionalmente. Mesmo com todos os defeitos que eles têm. Né? Alguém aqui tem filho perfeito? Pra gente né? Ah, estão ali, você não pode falar. Tá bom, tá bom. Os meus não estão, então eu posso falar. Não são perfeitos, né? Quisera que fossem, mas não são. Eles estão aqui para aprender conosco e nós para aprender com eles também. Mas nós os amamos incondicionalmente. Quando eles erram, nós chamamos, orientamos, não é? Advertimos, mas não deixamos jamais de amá-los. Ainda quando é criancinha, que a gente bota no castigo, né? Aí ficava uma semana sem jogar videogame. Nossa, aí é uma tragédia. Meu neto chegou na minha casa ontem e disse: vó, salva minha vida. Salva minha vida. Eu falei: por que, meu filho? A minha mãe me proibiu de jogar no celular. Eu falei: mas por quê? Porque eu estou em semana de prova, então eu não vou salvar tudo. Dói meu coração, né? Coração de mãe dói, imagina de vó, né? Dói meu coração, mas isso que a sua mãe fez está certo. Você vai jogar no videogame depois que terminar as provas. Aí você joga tudo que você quiser. Então, a gente sabe o que é melhor para eles, a gente sabe corrigir, a gente sabe podar, a gente sabe reconhecer quando eles erram, a gente às vezes sente vergonha, né, de alguma coisa, como diz meu filho mais velho, vergonha alheia, né? Vergonha do que o outro fez. Quando seu filho faz uma arte na escola e o diretor chama, você tem que ir lá, passa um pouco de óleo de peroba na cara e vai lá enfrentar, né, a direção da escola, com o coração partido, chega em casa querendo, né? Mas a gente não deixa de amar. A gente não abandona nunca. Então é esse tipo de aceitação que nós precisamos desenvolver com relação às outras pessoas, que não sejam nossos filhos, que não sejam nossos parentes, que não façam parte da família, mas que são pessoas que cruzam o nosso caminho, pessoas que caminham ao nosso lado, que foram colocadas ao nosso lado para crescer conosco e para nos ajudar a crescer. Só dessa maneira. Somente dessa maneira é que nós vamos conseguir desenvolver relações de afeto. Afeto. A afetividade é uma porta larga que se abre para o amor. O afeto é um degrau para o amor. O afeto é o primeiro passo para se estabelecer uma relação de amor. O afeto, a amizade, respeito, carinho, né? São degraus que nós vamos escalando até chegar ao nível de amor verdadeiro. Então nós precisamos aprender a construir esses degraus um de cada vez. E nós só vamos conseguir construir esses degraus a partir da aceitação, a partir do respeito pela diferença, a partir da tolerância para com as fraquezas do nosso próximo, a partir da indulgência para com os erros do outro. É assim que nós vamos conseguir construir essa escada que nos leve ao verdadeiro amor. Aí, o dia que a gente chegar lá no topo dessa escada, nós vamos poder olhar para nós e dizer: agora sim, agora eu estou incluída naquela frase de Jesus transcrita por João, lá no capítulo 13, verso 35. Nisso todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse é o grande objetivo da vida.
Esse é o grande desafio da nossa existência. E nós precisamos nos fortalecer com relação a isso. Porque, do contrário, estamos perdendo tempo. Do contrário, estaremos jogando fora uma oportunidade preciosa que a vida nos concede, que a providência divina nos permite, e nós precisamos aproveitar isso, construindo as nossas relações de afeto para podermos chegar ao amor de uns para com os outros, conforme Jesus nos ensinou. Muito obrigada a vocês todos pela atenção e pelo carinho.